Oi, 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 meu pessoal! E aí, como que vocês estão? Vamos lá, né, gente? Vocês acham que é possível montar um ateliê profissional em casa, mesmo com pouco espaço? O que é que vocês acham, hein? Eu vou passar para vocês toda essa experiência que eu mesma vivi quando eu precisei transformar o meu ateliê, que era doméstico, pequenininho, ali no início, na sala da casa da minha mãe, em um verdadeiro ateliê profissional. A gente fazer isso fez total diferença no meu negócio, tá? E nesse vídeo eu vou passar para vocês todas essas informações no passo a passo, muito bem organizado, muito bem definido, nos tópicos principais, tá, gente? Porque não é só em um vídeo que tem a possibilidade de passar todo um planejamento de negócio, uma gestão completa de como você pode fazer isso, mas o que eu vou te passar pode ter certeza que se você aplicar essa metodologia, independente de onde você esteja, seja numa capital grande, numa capital pequena, numa cidade do interior, numa cidade pequena, numa região metropolitana, num bairro, não importa. A forma que você vai aplicar, independente do local que você esteja, com certeza vai dar certo, tá certo? Eu sou Dulce Helena, sou estilista, sou modelista, sou idealizadora aqui desse projeto do Costure do Zero. E se você já está gostando desse tema, já deixa aí, gente, o nosso like, tá? Se inscreve no nosso canal, porque a partir de agora, esse vídeo que eu estou gravando aqui para vocês não é só um vídeo de mais uma aula, tá, gente? É um marco, para mim é um marco de recomeço, de retomada das minhas atividades aqui nesse canal. E desde já eu agradeço a cada um de vocês que permaneceram firme e forte aqui durante todo esse tempo, né? Uma vez ou outra conversando comigo, mandando um comentário, eu sempre respondi o comentário de vocês, mesmo eu estando ausente aqui dos nossos vídeos, né? Das nossas videoaulas, das nossas lives, mesmo eu estando um pouco ausente aqui do canal, mas eu sempre estive respondendo todos vocês aqui. Tá bom? Então, eu agradeço muito, porque sem vocês, nada disso aqui aconteceria, né, gente? Canal não se faz como uma pessoa sozinha. Canal se faz com uma comunidade grande e forte ali, né? E eu precisei, gente, me afastar um pouco realmente, porque eu passei por um processo de mudança de estado, né, muito longe por sinal, de fechamentos de ciclos na minha vida, inclusive o meu ateliê, do qual eu trabalhei por volta de 20 anos, aí eu precisei encerrar as atividades do meu negócio e precisei focar em como eu iria continuar o meu trabalho. Eu realmente me mudei de um estado para outro, muito longe, e a forma que eu estava trabalhando em uma capital, não é que não dava para trabalhar na outra, até dava. Mas eu iria precisar formar novas equipes, treinar novas profissionais, eu ia precisar começar tudo de novo do zero, certo? Sendo que já tinha aquela estrutura em um amplo funcionamento e que eu realmente tomei a decisão porque é como se o ciclo precisasse fechar, certo? Eu trabalhei por muitos anos no meu ateliê, muitos anos mesmo. Vamos contar aí uns 22 a 23 anos que eu trabalhei no meu ateliê de forma profissional e durante todas essas 2 décadas, né, eu me mudei várias vezes e várias vezes eu dei continuidade ao processo, né, da empresa, mas o meu principal objetivo com esse negócio eu alcancei. Então, quando eu alcancei o meu principal objetivo, então eu pensei, agora é momento de eu mudar, certo? Eu sou assim, gente. Tem tempos e tempos na minha vida que eu preciso recomeçar algo novo. E esse um período que eu preciso fazer algo novo. Então, por esse motivo, eu precisei encerrar o ateliê. Foi muito bom, foi maravilhoso, mas agora eu estou aqui compartilhando com vocês muitos anos de experiência, atalhos, programas, cursos, workshops, lives
E eu não vou negar que uma vez ou outra eu ainda faço alguns atendimentos, porque, gente, a moda realmente é uma profissão que bate forte aqui dentro, certo? Então, esse vídeo, ele marca, né, essa mudança de processo na minha vida e quero compartilhar com vocês essas experiências, porque foram muito boas, foram muito promissoras, foram técnicas validadas por muitos anos e validadas em recorrência, né, porque não foi coisa lá dos anos 90, do final dos anos 90, início dos anos 2000, e que eu não apliquei nunca mais, pelo ao contrário. Até o final do ano passado, nós agora estamos em 2025, até o final de 2024, todas essas metodologias continuaram a ser aplicadas semestre após semestre, durante quase 20 anos, mais um pouco, na verdade é 22 anos. Né? Então, é jornada, certo? É muita jornada. E parte delas eu vou passar agora aqui para vocês nesse conteúdo de como que você pode transformar algo que parece pequeno, algo que parece que não vai vingar, mas vai, que está aí dentro da sua casa e que você quer viver disso, né? Ou quer pelo menos fazer desse trabalho uma fonte de renda, ou até mesmo um hobby, né? Um hobby admirável, né, gente? Porque ateliê, né, gente? Diga-se de passagem, é um hobby. Eu não tenho nem palavras. É além de admirável, é sensacional. Bom, vamos lá. Para você montar um ateliê profissional em casa, ou mesmo com pouco espaço e ele ter a cara de um espaço profissional, vai ser necessário você aplicar minimamente, mas minimamente mesmo, essas 4 etapas que eu vou passar para vocês agora. Tá certo, gente? Olha, é muito importante porque eu mesma, antes de aplicar essas etapas que eu vou passar para vocês, eu passei por um processo assim, gente. Eu não entendia como que eu trabalhava tanto e no final do mês a conta não fechava, certo? E também eu ficava chateada com a questão da falta de valorização, que isso não é uma novidade, e que a gente ficava com aquela coisa, porque o mercado é competitivo, que isso também não é novidade. Enfim, uma série de situações que faz com que a gente se irrite com esse trabalho. Mas a verdade, gente, é que nós mesmas temos que buscar os nossos conhecimentos e aplicá-los. Porque se a gente também não aplica, a gente só fica acumulando conteúdo, né? Só fica acumulando conhecimento e não vê resultado nenhum com aquilo ali. Cada conhecimento precisa ser aplicado. E eu também passei por tudo isso, tá? Eu também tive uma concorrência desleal, com lojinha barata bem na esquina da onde ficava o meu ateliê. Eu também tive gente pichinchando, eu também tive gente que colocava roupa lá e não ia buscar nunca mais. Eu também tive pessoas que me ajudavam, que aprendiam comigo e iam embora e abriam uma sala de costura na outra esquina. Né? Eu vivi de muita coisa durante esses anos todos, certo? Mas uma coisa é muito fundamental. Se você realmente quer fazer do seu ambiente de costura um local profissional, valorizado, reconhecido, para que as suas peças tenham valor agregado ali, você vai precisar passar essa percepção de valor de uma forma muito bem estruturada, tá certo? Então, uma das primeiras etapas, que é o que nós trabalhamos com muito capricho e com muita evidência, é o momento do atendimento. Gente, o momento do atendimento de um ateliê não é somente você responder a sua cliente no WhatsApp, não. Nem marcar a hora, não. E ela chegou e você provou a roupa e depois ela foi. Não, gente, não é isso. Certo? Não é isso. O atendimento, ele é destrinchado tão minuciosamente e de uma forma tão peculiar que, se você não souber atender, a sua cliente vai sair dali com uma percepção que você não quer que ela tenha, se você não souber atender essa pessoa. Porque o profissionalismo, ele está desde o primeiro momento. Ele não está só naquela roupa bonitinha, bem feita, toda no capricho que você fez um acabamento lindo.
E aí tá maravilhoso. Não, gente, é desde do primeiro oi, entende? Então, um atendimento profissional faz com que a percepção de valor do seu trabalho aumente. O atendimento, ele é destrinchado basicamente em 3 partes. A parte do momento inicial, primeiro contato. Gente, o primeiro contato, ele é um contato visual, certo? É uma linguagem visual que a pessoa vê. Ela não ouviu, ela não falou, ela nem digitou nada no WhatsApp. Mas foi o que ela viu que fez com que chegasse até você, certo? Paleta de cores existe no seu ambiente? O seu mostruário existe? Imagina que se você passa numa rua, você vê uma loja com uma vitrine maravilhosa. Ao lado, uma loja que não tem vitrine nenhuma. Qual loja vai lhe chamar mais atenção? Aqui tem ou aqui não tem vitrine? Aqui tem uma iluminação que vai lhe trazer uma sensação de local aconchegante ou um local que você passa que tem uma iluminação que parece uma farmácia, mas é uma loja de roupa. O que vai te chamar mais atenção? Entende? Não é que o seu ateliê tem que ter uma vitrine não, tá, gente? Não é isso que eu tô falando. Uma vitrine de loja, não é isso que eu tô falando. Mas eu tô falando da forma, da apresentação, da linguagem visual inicial que a cliente vai ter do seu negócio. Hoje, nós temos um Instagram para poder apresentar essa linguagem visual para os nossos clientes. Antes, era Facebook, Folder, enfim, eram outras metodologias. Mas hoje, o mais visual que nós temos é a rede social, né? E essa rede social está bem trabalhada? Como que as pessoas vão chegar até você hoje? Entende? Então, a forma que você trabalha a linguagem visual do seu ateliê, desde o primeiro contato até o momento que chega a você, o momento que ela é atendida no seu ambiente, como está disposto ali o layout do seu ateliê. O local do atendimento tem um local para poder atender a sua cliente? Tem um local para poder expor a roupa dela depois de pronta? Tem ao menos uma pequena luminária aí direcionada para a roupa pronta? O que tem de encantamento visual para o seu cliente? Entende? Tudo isso é profissionalismo, tá? E você não precisa estar num luxo, numa sala super sofisticada, não. Na sua casa, ali no cantinho, no seu quarto de costura, você pode reservar o ambiente para a sua vitrine, tá certo? Primeiro de tudo é a linguagem visual. Depois da linguagem visual, vem a linguagem realmente física, o contato pela primeira vez com essa cliente. Como que você atende essa pessoa? Qual é a ordem e a sequência do fluxo de atendimento que você tem para com essa pessoa? Você usa a ficha técnica? Você faz uma definição de biótipo e de planejamento do atendimento dela na presença dela? Ou, ao menos, através do WhatsApp? Você pede uma foto dela para poder identificar qual é o tipo de corpo que ela tem? Você faz toda essa anamnese com a cliente para ela perceber o seu grau de conhecimento? Entende? Tudo faz parte do processo de um atendimento. E que, por sinal, eu deixei aqui um presentinho para vocês. Aqui na descrição do vídeo, eu deixei um link para vocês irem lá, se cadastrar e entrar na nossa lista de espera, que é a espera da abertura do modelista de primeira ou então da nossa comunidade de acabamentos requintados, tá? E enquanto isso, vocês vão receber gratuitamente lá no e-mail de vocês um workshop, tá? Uma aula sobre essa etapa do atendimento, onde vocês vão ter acesso ao protocolo com uma planilha de atendimento, onde vocês vão colocar lá a medida e já vai sair o resultado da anamnese do corpo daquela pessoa, certo? Aí essa parte da aula, que é um workshop, eu deixei de presente para vocês, tá bom? Então, gente,
Depois dessa etapa, nós temos a terceira etapa. Olha, a terceira etapa, que é da fase do atendimento, é uma etapa, é a principal de todas. É a principal, por quê? A primeira etapa é a etapa do momento do conhecimento, né? Que você vai trazer a sua cliente até você através daquela comunicação visual. A segunda etapa, que foi a que nós acabamos de falar, é a etapa da troca, do relacionamento ali com a sua cliente. Mas a terceira etapa, gente, é o momento uau. É o momento do fechamento. É o momento que a cliente vai olhar a roupa pronta, vai vestir, vai sentir, certo? Ela vai pegar na roupa. É o momento que ela vai se olhar no espelho e vai ter o clique, vai ter ali o gatilho da sensação do belo, sabe? Do momento que vai ser ela, a autoimagem dela. É o momento da estima dela. Entende? Que a gente precisa levantar a estima dessa pessoa através do vestuário. E esse vestuário precisa ter uma modelagem perfeita, ter um acabamento limpo, nossa, essa peça precisa ficar maravilhosa no corpo dessa pessoa. Entende? E isso nada mais é do que uma modelagem muito bem feita e um acabamento muito bem elaborado. Unido, obviamente, à comunicação visual. Gente, a linguagem visual nos acompanha em todos os processos, tá? Todos os processos. E esse processo é o processo fundamental. A gente precisa fazer com que a pessoa veja aquele vestido ou aquela roupa, eu costumo falar vestido, mas é qualquer roupa que a gente for fazer, e veja o belo ali. E ela faça parte daquele belo. Entende? Então, para mim, por isso eu sempre usei a modelagem do vestuário como o fechamento principal, porque é o momento que a nossa cliente vai passar a ser fidelizada, tá? Então, ela deixa de ser uma pessoa admiradora, deixa de ser uma pessoa ali no contato do atendimento comum para se tornar a cliente especial do ateliê, que vai voltar sempre ali. Entende? Então, nós precisamos trabalhar esse processo desses ciclos muito bem definidos e muito bem elaborados. Por isso que eu destrinchei com mais detalhe nessa aula esse aspecto, tá? Nós também temos a segunda etapa, né? A primeira etapa, o atendimento, que é dividido em 3. A segunda etapa é o fluxo do processo de como esse tecido vai ser trabalhado, desde o momento que ele entra até o momento que ele sai uma roupa pronta. Como é o layout do seu ateliê e como que ele está direcionado para o processo de produção. Entende? Muito importante também que nós também temos etapas muito bem definidas para detalhar esse processo. Mas para esse vídeo não ficar tão longo, porque eu já detalhei o processo do atendimento, nós vamos passar agora para a terceira etapa, que é nada mais, nada menos do que marketing e vendas. O marketing, ele está diretamente ligado à linguagem visual. E as vendas, ela está diretamente ligada à fidelização. Tá? Então, está tudo muito interligado aqui, certo? Então, se a gente atrai, mas a gente não consegue passar por todo o processo, a gente não consegue vender, tá? E a gente não consegue vender novamente para a mesma pessoa e fazer ali um banco de dados do nosso ateliê, entende? Então, nós temos esse terceiro aspecto que é muito importante, ser muito bem trabalhado também, certo? E a quarta etapa, que sem ela nenhum ateliê progride, é a parte de gestão, principalmente em termos relacionados a planejamento financeiro, onde nós colocamos aí como base fundamental a precificação do produto. Então, gente, muito foco nessas 4 etapas: atendimento, o processo produtivo com layout do seu ateliê, marketing e vendas
E por final, temos a nossa gestão financeira com foco na precificação do nosso produto. E aí, gente, sobre a precificação, eu estou deixando aqui um card, tá? Para você assistir esse vídeo também, certo? Ele é um vídeo um pouquinho mais antigo, mas é o vídeo que é antigo, não o conteúdo. O conteúdo continua atualíssimo. Tudo de uma forma básica, tudo de uma forma simples, nada de muitos detalhes, nem muitas contas, nem muitos processos, porque senão a gente não consegue aplicar rápido. Mas esse vídeo também, com certeza, ele vai te ajudar bastante, tá bom? Então, muito obrigada pela presença de vocês e até o nosso próximo vídeo.